Caros e caras estudantes, vamos dar início à terceira e última videoaula do componente curricular Educação Infantil. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Nesta unidade, o foco estará na compreensão de princípios básicos para a construção de práticas pedagógicas que considerem os direitos dos bebês e das crianças pequenas. Nas aulas anteriores, vimos que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, que essa etapa compreende o atendimento aos bebês e crianças bem pequenas, de 0 a 3 anos, nas creches, bem como o atendimento às crianças pequenas, de 4 a 5 anos, na pré-escola. Vimos também que só a partir da Constituição de 88 e mais especificamente da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 96, que o poder público passou a assumir a educação para esse segmento. Pela atual legislação, os municípios devem se encarregar da oferta de vagas em regime de colaboração com estados e União. Anteriormente, vimos que isso estava no campo do privado, junto às famílias, ou sob demanda da assistência social ou instituições religiosas. Somente na década de 90, com a inclusão da educação infantil na educação básica, que se começa a pensar em propostas curriculares para essa etapa, considerando os direitos das crianças. Nesse sentido, embora antigo e já defasado em muitos pontos, os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil, os RCNEs de 98, documento não mandatório, mas que representa referenciais básicas para a construção de propostas curriculares, foram um marco orientativo para a educação infantil. Negligenciada durante séculos e com ausência de propostas pedagógicas que considerassem as crianças como sujeitos históricos, nos anos 90 as escolas e professores deparam-se com o desafio de construir práticas efetivas e de qualidade para atender as crianças nesse novo paradigma. Outro marco importante aponta para a construção das primeiras diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, datada do ano de 99, que a diferença dos RCNEs tem caráter de lei, mandatório e que determinam diretrizes para a construção curricular para a educação infantil. Posteriormente, o documento é revisado e sofre algumas alterações no ano de 2009. É sobre esta versão, mais especificamente o parecer número 20 e a resolução número 5, que fixam as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, que construímos pontos fundamentais das propostas curriculares na atualidade. O documento apresenta princípios, eixos e diretrizes, como também nos dá subsídios para o funcionamento das escolas, a participação da família e a formação docente. As DCNEI, ademais, nos oferecem elementos para executar melhor o projeto político-pedagógico. Como falei anteriormente, no que tange às propostas curriculares, o eixo principal deve ser as interações e a brincadeira. Assim, esse eixo deverá ser integrador e perpassar por toda a proposta pedagógica. Percebam que interações está no plural, pois apontam para a importância das interações diversas no desenvolvimento. Crianças interagindo com crianças da mesma idade, com crianças menores ou maiores que elas, com os adultos e com os objetos que formam parte dos espaços que circulam. Numa perspectiva socio-interacionista, portanto, acreditamos que nos fazemos pessoas interagindo ativamente dentro da nossa cultura, como nos guia o grande psicólogo russo Lev Vygotsky. Desta forma, essas trocas que se materializam nas experiências de interações e brincadeiras diversas devem ser, de fato, o eixo fundante da proposta pedagógica da creche e pré-escola. Por outro lado, a brincadeira é a linguagem primordial e essencial das crianças. Sendo assim, a brincadeira assume um papel de atividade cultural e é essencial na proposta pedagógica. O brincar promove experiências sociais, as quais contribuem significativamente para o desenvolvimento pleno das crianças. Na Escola de Educação Infantil, os bebês e as crianças têm o direito de brincar e elas devem ser o centro do planejamento e das práticas pedagógicas e não o contrário. Uma proposta que considere tanto os bebês quanto as crianças pequenas como o centro do planejamento deve possibilitar experiências variadas nos diferentes espaços, ambientes e com as diferentes linguagens, bem como proporcionar distintas situações de interações visando garantir os direitos das crianças e o seu desenvolvimento integral. Chizuko Kishimoto, importante especialista da área, destaca que brincar é a principal linguagem da criança no seu cotidiano, mas o momento do brincar não pode ser impositivo. Sendo assim, apesar de muitos avanços, comumente vemos práticas esvaziadas de sentido para as crianças, nas quais o brincar sempre é dirigido,
ferindo seu caráter, que prioritariamente deve ser de natureza livre. Para a estudiosa, o brincar não depende apenas da criança, demanda suporte do adulto, que, por sua vez, na escola da educação infantil, demanda planejamento dos espaços e das ações pensadas para promover qualidade. Porém, demandar suporte é diferente de práticas de brincadeiras impostas pelo olhar adulto. Portanto, um olhar sensível aos desejos e anseios das crianças é um ponto essencial para calcar nossas práticas na educação infantil. Cabe lembrar que não só o brincar, mas toda a proposta pedagógica demanda observação, registro e planejamento. Ainda conforme as DCNEs, o currículo na educação infantil deve ser um conjunto de práticas intencionalmente planejada e permanentemente avaliada. Nesse sentido, a avaliação ou registro da documentação pedagógica, que cabem também à reflexão do próprio trabalho docente, deve considerar questões biopsicossociais dos bebês e crianças. Consta na nossa legislação que os princípios avaliativos na educação infantil devem se dar processualmente, por instrumentos apropriados como relatórios, fichas individuais, portfólios, registros fotográficos, diários de bordo para a professora, o álbum de desenvolvimento, entre outros instrumentos. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, na sua versão homologada de 2017, também vai trazer a ideia de campos de experiências como arranjo curricular para a educação infantil e determinar os 6 direitos que devem estar contemplados nas propostas curriculares e que devem ser garantidos. São eles: o direito de conviver, brincar, expressar-se, explorar, participar e conhecer. Uma boa prática pedagógica, portanto, deve garantir às crianças todos esses direitos. Os campos devem potencializar experiências de distintas naturezas e áreas e devem ser proporcionados de maneira conjunta e não fragmentada. Os campos de experiências dialogam com os pressupostos das DCNEs e devem ser explorados a partir dos interesses das crianças. Assim, também colocam no centro do projeto educativo as interações, a brincadeira, de onde emergem as observações, os questionamentos, as investigações e outras ações das crianças articuladas com as proposições trazidas pelos professores. É importante ressaltar que a rotina escolar deve ser planejada, seguindo os princípios dos documentos legais, mas não deixando de ter o olhar atento e sensível para com as crianças. Dessa forma, é importante que as práticas sejam adequadas para cada faixa etária e estejam relacionadas com os interesses e potencialidade das crianças. As crianças estão em plena construção do seu eu e deste eu somando-se ao nós no mundo e por isso há uma vulnerabilidade ao embate. Portanto, é dever da escola ajudá-las nessa construção identitária e de posicionamento crítico. Para tanto, a formação docente, mesmo atualmente sendo exigida no ensino superior, é ainda outro grande desafio. A professora de educação infantil é pilar essencial na construção de propostas pedagógicas de qualidade. Comumente, ainda vemos práticas com baixo incentivo à participação dos bebês e crianças pequenas nas tomadas de decisões e pouco acolhimento de suas expressões, linguagens e manifestações. O princípio do cuidar e educar como algo indissociável também é outro grande desafio. Temos relatos que em diferentes práticas educativas, as auxiliares de classe cuidam e as professoras educam, sem entender, por exemplo, que o momento do banho, cuidado pessoal, é um rico momento de aprendizagens diversas. Em suma, os bebês são seres potentes em diferentes âmbitos e as crianças de 4 e 5 anos não devem ser preparadas para nada, devem vivenciar as idades que lhes correspondem com práticas que as considerem em si mesmas, promovendo-lhes experiências diversas. Compreender as narrativas das crianças, seus jeitos de estar e sentir o mundo, requer formação e muito estudo e responsabilidade da nossa parte. Assim, finalizamos com a seguinte reflexão do educador Loris Malaguzzi, idealizador da pedagogia da escuta na cidade de Reggio Emília, no norte da Itália, e que tanto nos inspira para a construção de propostas pedagógicas de qualidade para as nossas crianças. As 100 linguagens da criança. A criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. 100, sempre 100 modos de escutar as maravilhas de amar. 100 alegrias para cantar e compreender.
Sem mundos para descobrir, sem mundos para inventar, sem mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens e depois 100, 100. Mas roubaram-lhe 99. A escola e a cultura separam-lhe a cabeça do corpo. Dizem-lhe de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de escutar e de não falar, de compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe de descobrir um mundo que já existe e, de 100, roubaram-lhe 99. Dizem-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho, são coisas que não estão juntas. Dizem-lhe que as 100 não existem. A criança diz ao contrário, as 100 existem. Assim terminamos a nossa aula e agradeço a vocês pela participação e boas trocas. Um grande abraço!